Vamos dar início à sessão com Sara Carrasqueiro, vice-presidente do IAPMEI. Boa tarde a todos, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, queria dar as boas-vindas aqui ao IAPMEI àqueles que eventualmente apenas se juntam a nós nesta última sessão deste fórum. A todos os outros, sintam-se também bem-vindos a esta sessão que versa o tema das PMEs na rota da sustentabilidade. Em primeiro lugar, queria dirigir umas palavras à Associação de Ética Empresarial, na pessoa do Dr. Mário Parra da Silva, congratular muito, agradecer muito a organização de mais esta iniciativa, na sequência das anteriores, que é de muitíssima relevância, quer pela importância do tema, quer pela sua oportunidade. Queria também agradecer a todos os contribuintes nesta sessão que se segue, nomeadamente à Filomena Frade, da Loritex, ao Pedro Silva, da Tintex Textiles, e ao Vítor Hugo Neves, da Prior Fábrica de Plásticos, que muito gentilmente acederam vir aqui partilhar connosco as suas experiências da sua rota para a sustentabilidade. Queria também agradecer à Filipa Pires de Almeida, da Católica Lisbon, que vem aqui também partilhar connosco alguns insights de estudos que têm ocorrido numa iniciativa conjunta com o IAPMEI, junto do tecido empresarial, e também ao Vítor Ferreira, do Jornal Público, que também amavelmente acedeu vir moderar esta sessão. Sei que ao longo deste fórum, que tem sido muito rico, não só pela diversidade de experiências trocadas, como também pelo networking e pela partilha de experiências noutros domínios, portanto no domínio da ética ontem e hoje no domínio da transição verde, da transição digital e do report ESG, e hoje a ideia agora desta última sessão é focalizarmos então na partilha de boas práticas sentidas diretamente pelas PMEs nesta sua jornada no caminho em direção à sustentabilidade. Dizer-vos também que no IAPMEI consideramos este tema da máxima importância, portanto nós próprios também temos uma política de sustentabilidade e também estamos a fazer a nossa jornada, estamos a trabalhar com um conjunto alargado de parceiros, não só a nível internacional, em contributos para políticas públicas europeias, para a sua transposição para o ordenamento regulatório nacional, mas também junto a um conjunto de empresas e de academias no desenho de iniciativas de sensibilização, capacitação e até de desenho de novas medidas em sistemas de incentivos para apoiar esta jornada para a sustentabilidade. Algumas que já estão em curso, por exemplo, algumas iniciativas enquadradas no Programa de Recuperação e Resiliência, nomeadamente para a descarbonização da indústria, e outras que chegarão brevemente e que em boa altura poderemos divulgar. E, portanto, muito brevemente, sem me querer atrasar, porque sei que é um desafio reter-vos aqui ao fim de um dia todo, espero que seja uma sessão muito profícua, que seja uma boa troca, uma boa aprendizagem, boa troca de experiências, que deem por bem emprego o tempo aqui investido e que, enfim, que possa ser mais um passo para consolidar aquilo que é a nossa visão, o nosso compromisso para com a perseguição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E então, passaria a palavra ao meu colega Pedro Silínio, que vai apresentar com um pouco mais de detalhe estas iniciativas que o IAPMEI já está a desenvolver e a preparar, e desejar-vos uma ótima tarde e uma ótima sessão. Muito obrigado, Sara. Cumprimento todos os presentes. É com grande prazer que estou aqui hoje para vos trazer
um pouco um testemunho daquilo que o IAPMEI tem estado a fazer neste domínio e aquilo também é a visão do IAPMEI, porque o IAPMEI, sendo uma das agências mais relevantes para a competitividade das empresas e PMEs, também aquilo que é a visão que o IAPMEI tem da sustentabilidade enquanto fator de competitividade nas empresas, enquanto fator de criação de valor nas empresas. E começo por dar um enquadramento. Admito que algumas destes temas possam já ter sido aqui abordados nas sessões anteriores, mas só para percebermos qual é um pouco o contexto que nós temos hoje em dia. Temos uma emergência climática, certamente já falaram disso. Temos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU. Temos também um problema que é uma dependência estratégica da União Europeia, que veio ser revelada e cada vez mais tornou-se um fator com a guerra na Ucrânia, nomeadamente na área da energia, mas não só, também na área de um conjunto de materiais e matérias-primas essenciais para a competitividade das indústrias europeias num conjunto de áreas. E tendo por base todo um conjunto destes fatores, a própria União Europeia definiu uma meta extremamente ambiciosa, aliás, líder a nível mundial, de redução de 55% das emissões de gases de efeito de estufa até 2030. E definiu não só isto, como definiu um conjunto de caminhos através dos quais isso iria acontecer, a dupla transição, verde e digital, uma delas, a outra, a utilização da economia circular, que era um tema que se falava já muito, mas que ganhou uma maior relevância, tendo em conta esta questão da dependência estratégica num conjunto de materiais, e que a economia circular pode mitigar do ponto de vista daquilo que é a dependência da Europa relativamente a muitos desses materiais que são necessários para a indústria, e depois também um pilar que tem a ver com a transparência de riscos. A transparência de riscos eu vou abordá-lo assim, porque quando se fala de ESG estamos a falar de risco. Risco para o investidor, risco para a sociedade, risco para o sistema financeiro, risco associado à atividade da empresa. Risco ambiental, social e de governação. E, portanto, este aspecto que a Comissão veio também a considerar como relevante, veio também depois a constituir um dos pilares de atuação. E a Comissão Europeia não se ficou pelas meras intenções, porque pegou nisto, não só definiu uma estratégia, como definiu um edifício regulamentar que está neste momento a ser implementado e que vai fazer com que muitas das empresas, rapidamente, aliás, já no final do ano, as empresas terão que apresentar, as empresas de grande dimensão terão que apresentar um reporte ESG sobre, no fundo, aquilo que é um reporte não financeiro do impacto das suas atividades a nível ambiental, social e daquilo que são as suas atuações a nível de governança, mas aquilo que... e a Comissão, obviamente, não é inocente nesse aspecto, até porque também envolveu o sistema financeiro nisto, portanto, os bancos também têm que recolher um conjunto de informação quando atribuem o financiamento. Por exemplo, um dos exemplos que muitas vezes é utilizado lembram-se de uma tragédia que existiu no Brasil, creio que há uns meses, de uma represa que abriu e que matou várias centenas, creio que até milhares de pessoas nesse caminho. Por exemplo, o banco que financiava a operação foi processado exatamente por não ter tido em atenção aquilo que eram as práticas da empresa do ponto de vista do seu compliance ambiental, por exemplo. E isto faz com que mesmo as entidades financeiras olhem para quando atribuem dinheiro e não se limitem a ter aquela postura que tinham antigamente, que é eu dou o dinheiro, tenho a garantia de que sou reembolsado e não tenho mais nada a ver com isto. Porque se houver um problema numa entidade que é financiada por uma entidade pública, por uma entidade privada, por uma entidade financeira, esse problema hoje em dia vai repercutir também na imagem dessas entidades. E, portanto, este edifício regulatório vai ter também uma consequência. É porque muitas destas coisas não são exigíveis para as pequenas e médias empresas, mas por via indireta elas vão ter que reportar esta informação também.
porque têm clientes que são não PMEs e que têm que reportar essa informação e que lhes vão perguntar também a mesma informação para poderem garantir que têm o seu compliance assegurado, porque precisam de financiamento para realizar os seus investimentos e aí os bancos vão obter essa informação, quer queiramos, quer não. Aliás, foi por isso que eu vos trouxe aqui este gráfico, que é de um relatório da OCDE muito recente e que tem uma característica, aliás, a mensagem que a OCDE passa é que a maioria das entidades do sistema financeiro já solicita informação relacionada com a sustentabilidade, mas a curiosidade que eu vos queria trazer é esta coluna aqui do meio, que é esta é a informação que é obtida indiretamente. E, portanto, a questão que eu coloco é, neste momento, não está em causa saber se as empresas têm que ter esta informação para fornecer. O que está em causa é se as empresas querem ser elas a fornecer a informação ou se vão entregar a terceiros a recolha dessa informação para ser fornecida depois aos bancos e aos investidores sobre aquilo que é a atividade delas. E, portanto, aqui eu diria que é muito melhor ser a empresa digamos assim, preparar-se para este tema e ser a empresa a definir qual é a informação e garantir que essa informação tenha qualidade e reflete aquilo que é a atividade da empresa. E é por essa razão que o IAPMEI, olhando para este impacto e para aquilo que ele traduz e vai traduzir ao nível das PMEs, definiu um conjunto de linhas de atuação que considerou prioritárias e um conjunto de formas para colocar os seus instrumentos, digamos assim, ao serviço deste objetivo. E elas passam por um conjunto de aspectos, nomeadamente a questão da transposição regulatória, como já vimos, que é um fator relevante e que temos que trazer para junto das empresas de uma forma que permita que elas antecipem as adaptações que precisam para terem esse compliance. Teremos que, por exemplo, otimizar os fundos que temos para apoiar a sustentabilidade, para abrangerem novas áreas de necessidade das empresas, alargar o financiamento para atividades de natureza sustentável. Também percebemos, aliás, esta iniciativa é um excelente exemplo disso, que o IAPMEI não trabalha sozinho, o IAPMEI tem que trabalhar com todo um conjunto de parceiros, com as suas participadas, que são mais de 50, e que incluem, por exemplo, centros tecnológicos que estão na liderança deste tema nos respectivos setores. E, portanto, o IAPMEI tem que trabalhar em rede neste domínio, que tem que promover a economia circular, porque a economia circular é essencial também para a competitividade das empresas, e que, para tudo isto, tem que ter uma abordagem, uma política industrial que ajude as empresas a promoverem esta transformação, a terem esta transformação de uma forma sustentável. E vai fazê-lo de várias formas. Vai divulgar boas práticas, vai conceber novas iniciativas, aliás, está a conceber novas iniciativas, vai comunicar também, vai dar capacitação e formação, vai promover um investimento nesta área e vai também reconhecer as boas práticas que as empresas têm neste domínio. E, portanto, são estes os eixos de atuação que o IAPMEI definiu na sua atuação. E tendo por base estas linhas de atuação, também levantou-se a questão, então, e vamos começar por onde, não é? E, obviamente, os primeiros passos, neste caso, foram simples. O IAPMEI percebeu que, para perceber as dores da sustentabilidade nas empresas, tinha também o IAPMEI que passar por essas dores, tinha que olhar para dentro do IAPMEI e implementar a sustentabilidade também como fator relevante na sua atuação. E foi por essa razão que também o IAPMEI, não é a única entidade, muitas entidades estão a fazê-lo, o IAPMEI já há alguns meses divulgou o seu relatório de sustentabilidade e vai continuar a fazê-lo, exatamente também para percebermos e podermos perceber melhor também aquelas que são as necessidades das empresas neste domínio. Trago aqui apenas alguns exemplos de iniciativas, até porque elas são muitas e não poderia, nem seria correto gastar, consumir todo o tempo, até porque o Vítor tem um painel para gerir a seguir e, portanto, não, mas eu vou trazer aqui uns desafios, talvez para o painel poder também discutir alguns temas, mas eu daria, por exemplo, estas 3 iniciativas como exemplo, em áreas diferentes, por exemplo, aquilo que é a parceria com a RDP Internacional para divulgar
divulgar as boas práticas de empresas na área de sustentabilidade, aliás, das quais algumas das empresas que estão no painel também são exemplo, e que tem exatamente o objetivo de fazer ver a outras empresas de que há uma realidade que efetivamente está a acontecer. E existem empresas de todas as dimensões que estão a olhar para este aspecto de uma forma estratégica, de uma forma consolidada, de uma forma consistente. Depois, trago-vos aqui o caminho que estamos a fazer também ao nível da descarbonização da indústria. Como sabem, a descarbonização da indústria é uma medida do PRR, mas o IAPMEI está a olhar para a descarbonização da indústria para além daquilo que é o PRR. Porquê? A descarbonização da indústria permitiu-nos selecionar 21 setores, 21 que são centros tecnológicos, associações empresariais da área da indústria, que vão definir em cada um dos setores e subsetores um roteiro de transição, de descarbonização, onde vão identificar boas práticas, tecnologias, aquilo que as empresas podem fazer de forma prática para acelerarem este processo de transição. E aquilo que nós queremos fazer é pegar nesta informação que está a ser trabalhada e que está a ser gerada e transformar isto também em respostas para as empresas para podermos acelerar depois estas soluções junto das empresas. E, portanto, estamos a preparar um programa que vai exatamente pegar neste processo, neste trabalho que está a ser feito por estes centros tecnológicos e associações, para depois acelerar o processo junto dos vários setores industriais. E, por último, trago-vos aqui o exemplo de uma iniciativa que estamos neste momento a construir, com parcerias que estão a ser formalizadas com o setor têxtil e vestuário, com o calçado e com o cluster da eletrónica, onde vamos apoiar estes setores para aderirem àquilo que é o passaporte digital de produto. O passaporte digital de produto é um dos requisitos que a Comissão Europeia vai exigir e que vai disseminar junto de todos os setores de atividade, onde estes setores que eu referi vão ser os pioneiros do ponto de vista da sua obrigação, da obrigatoriedade de implementação, e que vai permitir que um produto que esteja numa cadeia de retalho, por exemplo, um produto têxtil, um cliente possa, com a leitura de um código QR ou com a leitura de um chip RFID, perceber qual é o impacto ambiental que aquele produto tem, perceber quais são os materiais, perceber não só isso, mas também quais são as instruções de utilização, as instruções de lavagem, como é que o pode e aonde é que o pode reparar e o que é que deve fazer e onde é que o pode entregar, por exemplo, no fim do seu período de vida, para que os materiais possam ser reutilizados e reintroduzidos numa lógica circular dentro da economia. Portanto, é um projeto que tem até uma dimensão europeia, porque em simultâneo o presidente do IAPMEI, que é o SME Envoy, que é o representante das PMEs a nível europeu e que faz parte de uma rede europeia de SME Envoy, está também a trabalhar num projeto com a Suécia, exatamente para, junto da Comissão Europeia, promover e fazer um estado da arte daquilo que é o ponto de situação do awareness que o passaporte digital tem junto das empresas. E deixando estes exemplos, deixo apenas aqui algumas questões, talvez para reflexão, pelo painel e eventualmente por todos os que estão aqui depois desta sessão. E a primeira questão é: a sustentabilidade é uma estratégia ou é uma questão de compliance? Porque eu ouço cada vez mais a sustentabilidade como uma checklist, uma questão de compliance. Eu vou ter um relatório, o relatório vai ter todos os pontos de um determinado referencial, para eu depois poder divulgar num determinado momento que tenho o relatório. Isto, obviamente, não vai correr bem. Por exemplo, se eu vos disser que em 2013, 2014, uma das entidades, uma das empresas portuguesas que estava mais bem cotada ao nível da sustentabilidade e da responsabilidade social era o Banco Espírito Santo, isto dá um exemplo da diferença entre aquilo que é incorporar a sustentabilidade como estratégia ou simplesmente ter lá o checklist preenchido simplesmente para dizer que estamos de acordo com uma moda. O outro aspecto tem a ver com a importância da componente social
para as empresas portuguesas neste contexto atual de competição global. Liga também com o passaporte digital, que é porque é que isto é importante, porque é que as nossas empresas do setor têxtil dizem não, nós queremos o passaporte digital. Porquê? Porque isto permite que, por exemplo, as empresas de sítios como Portugal, que está dentro da União Europeia, que cumpre as regras, que cumpre as normas, do ponto de vista daquilo que é o tratamento dos seus trabalhadores, daquilo que é a legislação das condições de trabalho e todo um conjunto de aspectos que são valorizados quando estamos a vender um produto que quer ter esse selo de ser sustentável nas suas várias dimensões, ter essa evidência é um fator de competitividade perante empresas de outros países que não têm essas práticas, que não conseguem garantir que têm essa prática. E, portanto, a componente social, porque eu diria que a ambiental, se calhar, é aquela que é mais regulada do ponto de vista, porque ela tem que ser cumprida quase, as empresas têm que ter esse compliance, que se calhar na componente de governance também existem muitas coisas a fazer, mas é também um aspecto que é muito relevante, mas se calhar a componente social às vezes tem sido um pouco o patinho feio do ESG e se calhar tem mais importância do que aquilo que nós achamos. E por último, deixar-vos aqui aquilo que é uma janela de oportunidade para a sustentabilidade como fator de competitividade. Porquê? Porque um fator, aquilo que se chama um fator de competitividade sustentável, é algo que perdura no tempo. Mas ao perdurar no tempo não perdura no infinito. Isso é uma ideia errada. Portanto, a sustentabilidade neste momento é efetivamente um fator de competitividade, ou pode ser um fator de competitividade para muitas empresas, mas daqui a uns anos provavelmente já não será um fator de competitividade. Um dos maiores empresários do setor têxtil, de uma empresa muito conhecida, que é a Riopel, dizia, numa visita que eu fiz a uma feira na Alemanha, dizia, não, isto da sustentabilidade são mais 6 ou 7 anos e nós temos que começar a perceber o que é que vem a seguir, porque a partir de determinada altura isto vai passar a ser o standard e todos vão ter que cumprir. E quem não cumprir vai ter que correr atrás do prejuízo. Então eu pergunto-vos, é preferível estar à frente e poder apresentar a sustentabilidade como um fator de valor ou ter que correr atrás do prejuízo daqui a alguns anos? Portanto, deixo-vos estas questões, agradeço a vossa atenção e passo desde já à intervenção seguinte. Obrigado. Passamos a um painel moderado por Vítor Ferreira, jornalista do Jornal Público e que conta com a intervenção de Filipa Pires de Almeida, Center for Responsible Business and Leadership, da Católica Lisbon, Pedro Silva, Head of Communication and Corporate Affairs, da Tintex Textiles, e Vítor Hugo Neves, Plant Manager da J. Prior, Fábrica de Plásticos Limitada. Vamos lá? Intercalamos. Olá. Como está? Boa tarde a todos. As apresentações estão feitas, portanto podemos poupar esse tempo. Começaria uma ronda de questões por si, precisamente, porque não sei se devo olhar para estes dados, ou se devemos olhar para estes dados como o copo meio cheio, copo meio vazio, provavelmente é possível fazê-lo das duas maneiras, e qual deve ser o nosso nível de preocupação face às vossas conclusões. Não seria expectável que a evolução e o ponto da situação em Portugal nestas PME Leader fosse precisamente nesta altura, ou já deveríamos estar mais avançados? É assim, eu fico muito contente quando olho para estes dados, não é? Quando eu vejo que o nível de alinhamento estratégico, mesmo que os diretores das empresas ao responder ao questionário exagerem um bocado no seu alinhamento estratégico, ter 84% das PMEs, neste caso fazem parte do grupo PMEs Líderes, a dizerem-nos que a sustentabilidade é um fator de competitividade que faz parte da sua estratégia, acho que é incrível. Há fatores onde é preciso melhorar, não é? Ou seja, nós vimos que o alinhamento estratégico, de certa forma, estagnou, no entanto a incorporação ou a operacionalização aumentou, as empresas estão a fazer mais formação sobre ODS, conhecem melhor, e depois eu não trouxe aqui os dados todos do relatório, nós perguntamos sobre muita coisa, não é? Sobre cultura empresarial, fazemos muitas perguntas sobre reporting e a evolução é genericamente positiva desde o primeiro ano, ou seja,
acho que a evolução nos deve deixar muito contentes. Agora, ainda há muito a fazer, porque nós vemos que alguns indicam, por exemplo, nós sabemos que só cerca de 17% destas PMEs é que têm um relatório de sustentabilidade. Não é um dado que eu tenha apresentado, mas sabemos isto. Também não vos podia dizer tudo hoje, mas estas são as PMEs que estão à frente, que exportam. A maioria delas tem um volume de negócios de milhões de euros, não é? Alguns milhões, não muitos, mas alguns têm, uma maioria delas, o IAPMEI que me corrija se eu disser alguma asneira, mas uma média de 30, 40 colaboradores, não é? Umas têm 100 e tal, outras chegam quase aos 200, outras têm menos, têm 10 ou 20, mas são PMEs com alguma estrutura, portanto... Não sei se a sua posição de observadora externa sobre este problema lhe permite responder a esta questão, que é, porque fiquei bastante fixado neste dado que nos trouxe sobre as barreiras, fundamentalmente a falta de know-how. Sim. Como é que nós ultrapassamos isto? Ou, de perguntar de outra maneira, se é uma questão de política pública que tem de ser o pivô para que haja mais talento nessa área, ou se é simplesmente as empresas estarem focadas mais noutros aspectos e não estarem a dar o seu 100% para encontrar esse know-how? Eu acho que há aqui dois fatores. Só para terminar o que eu estava a dizer, o problema está nas mais pequenas, ok? Eu acho que estas empresas que nós estudamos, apesar de tudo, já estão encaminhadas e vão evoluir, vão continuar, não é? Como vimos na apresentação anterior, as pequenas têm muito mais dificuldade, ok? Quanto ao que me está a perguntar, eu acho que é uma questão de incentivo público. Nós ainda hoje tivemos uma reunião de manhã sobre isto, sobre o que é que as empresas precisam. Precisam de muita formação, mas as empresas têm, as PME têm, na nossa opinião, daquilo que vamos vendo, duas grandes dificuldades, que é a falta de recursos, não podem enviar uma pessoa a fazer uma formação de 30 horas durante um mês ou dois, porque não têm tempo. A mesma pessoa faz recursos humanos, marketing, comunicação, sustentabilidade e recursos financeiros, não é? E não têm, às vezes, recursos financeiros para pagar o valor de uma formação para conseguirem implementar este tipo de agendas. Ou seja, eu acho que é preciso incentivos públicos. Acho que o nosso governo já está a fazer, de certa forma, esse papel. O IAPMEI também tem aqui um papel importante, e a ICEP, e acho que é continuar nesse caminho, mas tornar a sustentabilidade cada vez mais acessível a todas, das exportadoras até às outras, não é? Começando, obviamente, pelas exportadoras, porque são aquelas que aumentarão a competitividade do país no curto prazo. Tem mais impacto. Obrigado, Filipe. Então, temos 3 empresas presentes, ou representantes de 3 empresas presentes connosco, e presentes aqui, e que colaboram ou estão envolvidos em alguns dos projetos que foram citados e que o IAPMEI dinamiza. E aos 3 lançaria para início primeiro um desafio idêntico, que era o de, em 2, 3 minutos, sintetizarem aquilo que tem sido a vossa rota na sustentabilidade. Começo eu. Bom, a nossa rota na sustentabilidade, eu diria que se calhar até sem mérito nosso, foi muito natural e não foi uma decisão, digamos, recente. O que é que diz sem mérito vosso? Porque foi o aproveitar uma oportunidade de negócio. Está relacionado com o produto que fazemos e para os mercados que trabalhamos. Nós produzimos máquinas e equipamentos para o processamento de resíduos metálicos e, portanto, acabamos por estar a trabalhar numa fileira que tem como propósito contribuir para a circularidade dos materiais. E isto, pelo menos há cerca de 30 anos. E, portanto, isto levou-nos sempre a olhar, digamos, para a sustentabilidade como uma oportunidade de negócio. Criar máquinas que possam otimizar recursos, reintroduzir, não é, matéria-prima. E esta forma de olhar para o negócio é levada para todo o modelo da empresa. Portanto, chegamos, digamos, aos dias de hoje em que a sustentabilidade começa a surgir com esta dimensão ESG, com outro nível de exigência. Eu olho para a nossa empresa e eu acho que nós temos uma boa oportunidade para fazer este caminho, ou para fazer esta demonstração, porque ela está na gênese do nosso modelo de negócio atual. Mas lidamos com muitas dificuldades e muitas destas que a Filipa também identificou. E como é que as ultrapassam? Aqui com alguma polivalência, exato, com alguma polivalência de ser, neste caso, responsável de qualidade, a olhar para a sustentabilidade, a fazer alguma formação. As dificuldades estão ao nível do relatório, por exemplo, do reporte, porque olhando para os pilares ESG, para cada um das suas componentes,
eu olho para a nossa empresa e nós conseguimos e temos demonstrado e desenvolvido ações em cada um desses pilares. Agora, congregar isto num relatório, num documento que esteja relativamente uniformizado, temos essa dificuldade. Pela questão de formação, pela questão dos recursos, e aqui a questão da formação eu acho que há também um aspecto importante. Começam a aparecer muitas soluções no mercado e também começa a ser para empresas como a nossa, o até não ter conhecimento suficiente para escolher o parceiro certo que nos vai ajudar a desenvolver e a implementar. Sim. E tem-se apoiado em quê, por exemplo? Vão à procura de outros relatórios para ver como outros fazem, por comparação, sim, e por a exemplo? IAPMEI, através das parcerias com o IAPMEI e das redes de conhecimento que estão estabelecidas e da qual nós fazemos parte, e do próprio observatório. Eu diria que se não tivesse sido via convite IAPMEI para integrar o primeiro ano do observatório, provavelmente o tema ODS ainda não estava dentro da empresa, apesar das questões de sustentabilidade e de termos um relatório que eu não lhe chamo de sustentabilidade, porque eu acho que ainda é muito modesto para isso, mas temos um relatório não financeiro já há alguns anos, onde reportamos tudo o que fazemos que não é a parte de gestão financeira. Portanto, se não fosse a participação no observatório, provavelmente estaríamos só nisto sem integrar ou sem olhar para as metas dos ODS. Portanto, estas parcerias mais institucionais têm-nos ajudado a ganhar conhecimento e a levar para dentro da empresa. No início dizia, com piada, por isso é que lhe fiz a pergunta, sem mérito nós estamos neste ponto. E disse que foi o aproveitamento de uma oportunidade de negócio. Certo. Depreende-se, conclui-se daí que sustentabilidade já é um ponto, está integrado na estratégia, Sim. é um fator de competitividade? Sim, para nós é negócio. A sustentabilidade para nós é negócio. A empresa, quando surgiu, desenvolveu outro tipo de produtos que, pelas diversas crises de mercado e com o declínio da agricultura, enfim, não tínhamos futuro e começámos a sentir grandes dificuldades nos anos 80 e, portanto, foi mesmo olhar para novas oportunidades de negócio. E surgiu, se calhar um bocadinho por acaso. Mas mudou? Mudamos. Muda o vosso negócio? Muda. Portanto, está Mudamos lote para... dos que a Filipa mostrou. Exato. Mudamos o tipo de clientes, o tipo de produtos. No fundo, aproveitámos as nossas competências internas e a nossa capacidade de produção. E criámos outros produtos e estamos num mercado diferente, com clientes diferentes, a vender produtos diferentes. E que são produtos e clientes que também nos exigem desempenho e performance de sustentabilidade. Não são todos os clientes, e eu aqui já comentei isso com a Filipa, tenho pena que os nossos clientes também não sejam mais exigentes, porque para empresas como a nossa esse era o fator da aceleração da mudança. Nós não temos tempo nem recursos, digamos, para fazer tudo. Fazemos aquilo que os clientes vão pedindo. E isso acelerava. Volto já a si. Vítor Hugo Neves, o mesmo desafio, 2-3 minutos para nos explicar sucintamente o vosso roteiro da sustentabilidade de uma PME como a vossa. Muito bem, boa tarde. Tenho que concordar que tudo iniciou no que toca a políticas e decisões que estão neste foco da sustentabilidade, começaram muito fomentadas pela gestão do negócio e também pela melhoria da organização da empresa. Inicialmente buscava-se produtividade, era a busca da redução do custo, mas rapidamente nos apercebemos que essas ações estavam alinhadas com uma política de sustentabilidade geral. Um grande foco existe na questão da redução dos custos de energia. A J. Prior tem um grande foco na autoprodução de energia. Neste momento fazemos-lo através da energia fotovoltaica, mas estamos focados na produção da energia eólica, na qual estamos a lutar para conseguir. Do ponto de vista da organização, passou muito pela digitalização dos processos, como foi aqui muito discutido no painel anterior, e no qual nós nos identificamos com muitas das ações que foram aqui discutidas. Sem dúvida nenhuma que esta digitalização afeta muito a componente social, porque permite
não só dar melhores condições de trabalho a todos os colaboradores, permitir que a própria curva de aprendizagem para sempre que se faz a admissão do novo colega seja mais rápida, porque os procedimentos são muito mais claros, porque têm aquelas etapas pré-definidas para efetuar, mas existe ainda um longo caminho a fazer e esse é um pouco o nosso objetivo, é dar continuidade a estas práticas que foram já implementadas. Mas pode dar-nos um exemplo concreto de como é que essa questão da digitalização tem relevância para vocês e depois impacto no social, além daquilo que é, enfim, a incorporação da força de trabalho? Sim, claramente. Nós começámos pela digitalização de todos os processos produtivos, com a abolição do papel, todos os documentos de posto de trabalho, todas as fichas de controlo a nível de qualidade, todas as gamas de embalagem, todos os documentos, todos os operatórios estão neste momento digitalizados e existe uma comunicação através de alguma já da indústria 4.0, na comunicação entre máquinas, em que toda essa parte da comunicação é feita de uma forma automatizada. É o IRP a comunicar com uma máquina, a comunicar com o MES, e depois vai gerar todos os nossos relatórios que fomentam a nossa decisão. Portanto, libertamos aqui tarefas repetitivas na elaboração de relatórios, no preenchimento de documentos, que nada beneficia a parte motivacional dos nossos colegas que desempenham essas funções, porque são funções muito burocráticas, muito repetitivas, como disse. Portanto, nós conseguimos, de uma forma em tempo real, fazer toda a gestão das operações e sabemos o OIE, por exemplo, que temos na fábrica, a qualquer momento, em todas as suas componentes. Uma outra vertente, um pouco mais de engenharia, toda a gestão de projetos está a ser neste momento também digitalizada para novos projetos. Toda a gestão de qualidade será o próximo passo a implementar, aí com recursos também à inteligência artificial. Queremos ter todo o controlo de qualidade digitalizado e automatizado, para que cada vez mais seja libertada a mão de obra para outras funções de maior valor acrescentado. E parece que está já a preparar o terreno para o passaporte da indústria. Não? Vai ser mais fácil, não? Certamente. Vítor, mas ainda gostaria de lhe perguntar outra coisa relativamente à questão, ao ponto da situação, enfim, da vossa empresa neste mapa que a Filipa acabou de nos colocar. Por exemplo, quais estão a ser as vossas dificuldades nesta altura de incorporação da sustentabilidade como estratégia de negócio, como pilar da estratégia de negócio? Encontraram o know-how? Se não, como é que estão a fazê-lo? Já têm reportes não financeiros ou pelo menos uma aproximação a isso? Não são obrigados a fazê-lo ainda, mas qual é que é o ponto da situação? Temos um reporte interno que incluímos todas estas métricas na revisão pela direção que fazemos anualmente, onde fazemos também uma abordagem à nossa sustentabilidade. Pronto, o ponto de situação basicamente é gerido dessa forma, não é? A grande dificuldade que nós temos, e pegando um pouco naquilo que a Filipa disse, passa muito pelo desconhecimento. O conhecimento não está ainda nivelado em toda a estrutura. Existe um grupo muito restrito de colaboradores que têm um bom conhecimento já do que são o que é o ESG, o que é a sustentabilidade, mas há aqui uma transição cultural. Falámos há pouco da transição digital, mas nós agora temos um desafio que é esta transição cultural das nossas organizações. E essa é a grande dificuldade, porque esta sensibilidade, este conhecimento sobre a importância desta temática, ainda não conseguimos chegar a todos os níveis da estrutura de uma forma equitativa. Mas é um debate interno que tem sido feito, que estão a fazer. Por exemplo, já discutiram se têm de mudar o negócio? Ou se, por causa dos temas da sustentabilidade? Ou se têm de mudar de clientes? Temos que o adaptar, sem dúvida nenhuma. Uma das perguntas que foi feita pelo Pedro relativamente à sustentabilidade, se era uma estratégia ou se era compliance, é muito requisito também de cliente.
Neste momento, conforme a Filomena estava a dizer, que queria ser mais, ter um bocadinho mais de solicitação Ser por parte desafiado. desafiada, exatamente, pelos clientes, nós começamos a ter. A questão da pegada carbónica, eu começo a ter clientes que deixam de querer trabalhar connosco muito por causa da pegada carbónica, mas aí não tenho nada a fazer, tinha que mudar para junto deles, e é uma estratégia que temos que aí avaliar o custo-benefício. Daí, porque nem toda a gente sabe, daí o facto de vocês estarem a tentar investir na autoprodução eólica, não é? De Sim. energia, porque vocês trabalham 24 horas por dia e, portanto, o fotovoltaico não cobre as necessidades, é isso? Não cobra, só cobra ali 8, 10 horas por dia, depende da altura do ano, e nós somos uma indústria de transformação, portanto tem um alto consumo energético. Nós temos uma alta dependência da energia elétrica e estamos a trabalhar nesse sentido exatamente para baixar a nossa pegada carbónica. Estamos também a trabalhar, e ontem estive numa outra conferência desta ligada aos materiais sustentáveis, porque continuamos na busca de materiais com elevado incorporação de materiais reciclados ou materiais bio-base, para baixar também a pegada carbónica nesse aspecto, porque os clientes, muitos deles exigem, mas não nos indicam. Nós temos que, se queremos ganhar, quem chega à frente, quem dá o primeiro passo, ganha o negócio. Okay. É quase uma solução chave na mão que pretendem, não é? Exatamente, é por aí. Vítor Hugo, já voltamos a conversar também. Obrigado. Pedro Silva, a mesma coisa. É do têxtil, portanto representa também uma empresa de têxtil, uma importante empresa de têxtil do país. Está aqui quase na confluência de muitas coisas que já foram ditas, mas vamos tentar resumir também o vosso roteiro. Boa tarde, obrigado pelo convite. Tenho ouvido? Sim. Não vai funcionar, mas eu falo alto. Conseguem ouvir? Sim, agora sim. Boa tarde, obrigado pelo convite. O meu nome é Pedro Silva, faço parte da administração da Tintex. A Tintex é uma empresa de têxtil, acho que é importante esclarecer isso. E dentro da têxtil é importante fazer logo a especificação do tipo de produto que vamos fazer, porque a maquinaria é diferente se formos processar fibras de base celulósica natural ou se formos processar fibras de base sintética. E desde cedo, desde a gênese da Tintex, ela foi fundada para processar fibras de base celulósica. Algodão, e agora o Lyocell, fala-se muito do Lyocell, da viscose, modal, também agora mais recentemente. E por causa dessa valência técnica e depois as competências técnicas também que a equipa tinha na altura, desde cedo houve um caminho trilhado para a sustentabilidade com a introdução ou a facilitação do processamento de novas fibras, e neste caso em específico o Lyocell, que ainda só agora se está a falar muito pouco e só agora se vê muito pouco nas lojas, só que é garantidamente a fibra mais sustentável que existe no mercado, e desde 2000 a Tintex foi responsável, na altura com a Lenzing, a produtora da própria fibra, ou da polpa, e com uma fiação espanhola, por conseguir trazer ao Lyocell um processo que era aplicado no algodão, que no caso é o anti-peeling, que é para retirar as fibras superficiais, para que ela durasse mais, porque o Lyocell, estou a entrar agora num tema muito técnico, mas é importante explicar isto, o Lyocell tem muita propensão a criar esse peeling, que é uma das maiores causas de descarte de roupa. Portanto, em 2000 até 2002 foi feito esse trabalho de desenvolvimento do processo para o Lyocell, foi implementado no mercado, foi um grande sucesso, a nível local e em algumas regiões do globo, mais especificamente no norte da Europa e na América. E só agora é que estamos a ver entrar nas coleções dos grandes grupos. Portanto, desde aí nós fomos considerados e tivemos esse reconhecimento de processos sustentáveis ou que contribuíam para a sustentabilidade. Mesmo depois, em 2005, 2006, nós começámos a fazer algumas incursões nas fibras de soja, bambu, milho, que agora também se fala muito do PLA, mesmo para as embalagens. Já em 2005, 2006 foram feitos desenvolvimentos na Tintex para têxteis com PLA, e agora estamos a voltar, porque a tecnologia já se desenvolveu muito. Depois também tem a ver muito com o contexto de negócio, ou seja, no início foram desafios colocados por entidades externas. Claro que no caso da fibra do bambu e da soja foi procurado por nós, mas no caso do Lyocell foi uma entidade externa. Mas depois, no contexto de negócio e no contexto da internacionalização e da exportação direta, em 2012, 2013, começámos a criar a nossa própria coleção de malhas, porque o paradigma ainda hoje é muito, mas na altura muito mais uma tinturaria, que é o que nós somos. Nós
atingimos e acabámos têxteis. Uma tinturaria era prestadora de serviço, puramente, ou seja, os nossos clientes punham lá as malhas, nós dávamos cor, acabávamos e vendíamos, retornávamos aos clientes, que depois eles sim exportavam e lidavam diretamente com as marcas internacionais. Nós fizemos esse percurso muito cedo. Fomos das primeiras empresas em Portugal, na tinturarias, a desenvolver uma coleção própria de malhas que nos permitiu, ou que, no fundo, nós fizemos isso de forma estratégica. Nós fomos diretamente às marcas, tínhamos essa capacidade porque nós estávamos a vender diretamente o produto e depois vendíamos à consignação às confecções portuguesas. E ainda hoje nós trabalhamos muito nessa base. 50% do nosso negócio é feito diretamente com as grandes ou pequenas marcas internacionais que depois nos obrigam a vender a malha às confecções e depois os outros 50% são esses contactos com as confecções maioritariamente nacionais. Portanto, ao desenvolver em 2012, 2013 as primeiras coleções de malhas, nós também tivemos que fazer uma escolha. Que tipo de fibras é que íamos desenvolver? Que tipo de malhas é que nós íamos escolher vender e mostrar ao mercado? E no início não havia uma grande preocupação pela sustentabilidade, a verdade é essa. Era o que estava na tendência da moda, literalmente. Claro que tentávamos desenvolver coisas novas, mas era mais ao nível das estruturas, das texturas, dos acabamentos, não tanto na parte do ecodesign, que hoje se fala muito. Mas desde 2016, 2017, também por causa da otimização de processos, e no caso dos tingimentos naturais, que não usam corantes sintéticos, usam sim extratos vegetais, a nossa mentalidade, a mentalidade da Tintex começou a mudar para, abordar isto de uma forma sistémica, holística, não só na parte dos processos, mas conseguir selecionar os fornecedores e as matérias-primas de uma forma mais coesa ou coerente. E como é que fazem isso? Pronto, e no fundo, em 2018, com o estabelecimento de um departamento de sustentabilidade e também de inovação, nós começámos a olhar e a conectar diretamente com os fornecedores e com os grandes desenvolvedores de matérias-primas a nível global na têxtil. E, portanto, hoje em dia, e já desde 2018, 2019, nós estabelecemos um objetivo muito concreto, que é nas nossas próprias malhas, nas nossas próprias coleções, nós ou desenvolvemos malhas de base celulósica, ou no caso de haver fibras sintéticas, têm que ser recicláveis, recicladas, ou com uma componente de biodegradabilidade mais acelerada, que hoje em dia já começa a haver, ainda não muito no mercado a nível comercial, mas dentro da indústria têxtil, do setor têxtil e vestuário, já é uma coisa mais comum. Quando se tenta, Pedro, desculpe interrompê-lo, quando se tenta fazer esse percurso, pode haver sempre a dúvida, um trade-off entre se nós vamos ser guiados pelo mercado ou se vamos ser nós a guiar o mercado, não é? Portanto, não se pode impor a algum cliente que não o queira comprar, mas tem que se ter a noção daquilo que são os desafios da empresa e tentar olhar para a frente daqui a 5, 6 ou 7 anos. Como é que vocês sentiram isso? Portanto, todo esse resumo que acaba de fazer dá a sensação de que perceberam que havia mudanças em curso e algumas delas até as forçaram no sentido em que tentaram implementá-las o mais rapidamente possível. Mas hoje em dia, como é que se sentem? Sentem-se a liderar as coisas ou agora estão à espera que o mercado dê o resto do salto e já só compre as fibras mais sustentáveis e que o passaporte digital faça a diferença junto dos consumidores e vão ficar aqui um pouco, no fundo, a aproveitar o ponto a que chegaram até que se dê um novo salto? Onde é que estão, exatamente? Sim, a realidade da Tintex eu acho que é um bocado diferente dos nossos concorrentes, entre aspas, ou das empresas que operam no mesmo setor que nós. Nós lidamos tanto com pequeníssimas marcas como grandes grupos e nós temos a vantagem, a vantagem de conseguir olhar as coisas de dois pontos de vista diferentes. Há uma dicotomia ou há um dilema muito grande interno, que é, como eu disse, nós desenvolvemos coleções que são de base sustentável, nós temos muita atenção ao ecodesign, mas não é necessariamente isso que as marcas... Algumas sim, algumas regiões do globo se calhar prestam mais atenção a isso, mas muitas outras não. Ou seja, nós estamos a ir ter com novas marcas e estamos a lançar coisas no mercado que não estão propriamente alinhadas com as necessidades daquelas marcas naquele momento. Claro que nós fazemos porque queremos estar na crista da onda e queremos que aquelas marcas, aqueles clientes, quando se lembrarem de fazer isso daqui a 2 ou 3 anos, já tínhamos esse produto completamente otimizado há 2 ou 3 anos. Mas sabemos que há sempre este dilema de que aquilo que nós desenvolvemos, o esforço, o dinheiro, o tempo que nós estamos
a perder ou a investir naquilo, não trará propriamente um retorno imediato. Mas lá está, é uma questão de estar à frente, de ser pioneiro. Nós acho que a Tintex o é, e portanto é uma questão de manter o posicionamento no mercado e estar no top of mind das marcas nessas questões. Muito bem, antes de lançar outra pergunta aqui à Filipa sobre os dados e depois fazermos uma nova ronda, recordo só que a plateia pode obviamente também participar com questões. Se o quiserem fazer é só sinalizarem e damos-vos a palavra. Só preciso que se identifiquem e depois digam a quem se dirige a pergunta. Filipa, dos dados que trouxe e depois desta primeira ronda, mais 2 que me ficaram na retina. 2 pontos de estagnação. A capacidade de os ODS influenciarem a decisão e penso que era o alinhamento da direção executiva, não é? Com estes temas. Que razões é que levam a esta estagnação? Vocês têm, além dos dados quantitativos que nos trouxe, têm dados qualitativos que nos permitam perceber exatamente o que é que está aqui em causa, porque é que as coisas, enfim, ficaram... Porque as empresas também têm que se preocupar com o mercado e com o dia-a-dia e, enfim, a certo momento é preciso garantir os resultados? Eu quero lhe responder com os dados. Eu acho que eram 67%. Eu não consegui apontar. Não conseguiu apontar? Tão célere, tipo o Usain Bolt, que eu não consegui. Exato. O que eu tenho a dizer sobre isso é que do primeiro ano para o segundo ano houve uma grande evolução. Nesses 2 indicadores que são claramente estratégicos, ter a direção executiva alinhada e tomar decisões com base nos ODS e na sustentabilidade. E este ano realmente estabilizou. Nós fazemos algumas entrevistas a algumas PMEs, mas este dado que temos é quantitativo, não temos muitos dados qualitativos. Eu acho que quem pode responder bem a isso é a Filomena, que é uma das nossas entrevistadas. O que me parece é que ter cerca de 70% das PMEs, os dados da direção executiva ainda eram mais elevados, ou seja, ter entre 70% a 80% das PMEs a tomar decisões com base na sustentabilidade e com uma direção executiva alinhada já é um dado muito bom. Portanto, comparando com as grandes empresas que estão nos 80, 90 e tal %, este dado não é nada mau. Eu digo não é nada mau porque é normal que as grandes empresas tenham muito mais exigência, estejam ainda mais alinhadas, não é? Nós temos, no observatório, há sempre este gap entre aquelas grandes empresas e as PMEs têm sempre valores um bocado inferiores, o que é normalíssimo. Mas acho que já é um valor elevado. Agora, o porquê desta estagnação do último ano para este ano, ainda não temos esses dados. Podem ir em novembro ao evento e já teremos a resposta. Mas podemos perguntar Sim, eu diria, Mas pode perguntar à Filomena. Exato, no nosso caso tem a ver com a dificuldade de passar para a automatização. E efetivamente, quer dizer, se do primeiro ano para o terceiro, até chegar a todo o quadro de gerentes, haver este conhecimento ou este comprometimento, portanto, foi um caminho a ser feito e fez-se. Agora, conseguir concretizá-lo, ficamos aqui um bocadinho com dificuldades. E dou um exemplo muito concreto. Nós temos já há alguns anos o Código de Conduta de Fornecedores e que enviámos para o nosso principal fornecedor de matéria-prima, uma multinacional do norte da Europa, e que nos ignorou. E eu pensei, pronto, estamos aqui a fazer cócegas, é alguém que não precisa disto. E há cerca de 2 anos nós fornecemos uma máquina para o nosso fornecedor, via concurso. Portanto, não houve aqui um concurso público e ganhámos e fornecemos a máquina. E nós, como fornecedor deles, eles já nos pediram tudo, os meus desempenhos sociais, de governança, não o relatório de sustentabilidade, mas aquilo que é a nossa informação não financeira. Portanto, isto põe em evidência a nossa dificuldade enquanto PMEs de conseguir operacionalizar e ter presença suficiente para pedir à cadeia de fornecimento o mesmo nível de compromisso ou de dados ou de verificação. O contrário é mais fácil. E, portanto, no nosso caso, esta estagnação tem a ver com a dificuldade de começar a operacionalizar e a sair, digamos, de dentro da empresa. Porque tendo princípios e tendo algumas coisas estabelecidas, o passar agora para todas as partes interessadas, pronto, está a ser difícil. Obrigado. Eu proponho que agarremos ali um desafio que o Pedro Cirilo lançou na intervenção dele, que é a questão da componente social. E também me parece bastante interessante. Naturalmente, as 3 empresas que aqui estão representam, ou são representativas daquilo. Eu vou
de uma forma grosseira, generalizar ao resto do tecido empresarial, que é, começaram pelo ambiente, têm questões importantíssimas de descarbonização para tratar, de eficiência energética, por aí fora, ainda por cima com os preços de energia dispararem nos últimos anos. Mas a componente social, acho que a expressão utilizada foi o patinho feio. Por vezes fica a ser o patinho feio. Como é que vocês sentem isso em termos gerais dentro da vossa empresa? Como é que se ultrapassa, como é que se puxa a agenda para a frente, como é que se empurra a agenda do social dentro das vossas empresas? Filomena, podemos começar por si. Nos próximos tempos, a questões de recrutamento, começamos a sentir que já não somos nós que escolhemos, são os trabalhadores que nos escolhem e, portanto, é muito importante as questões de reputação e conseguir oferecer condições muito para além de um salário e de um pacote de remuneração. O acesso à saúde já é relativamente também generalizado ou comum nas empresas. Nós, neste momento, estamos a ponderar o acesso à habitação e estamos a investir em construção que possa depois ser disponibilizada aos nossos trabalhadores ou a potenciais trabalhadores, porque a dificuldade de reter ou de captar trabalhadores, para nós então que nem sequer estamos num grande centro geográfico, com dificuldades de habitação numa zona que é muito turística, portanto é difícil. Portanto, no recrutamento eu diria que a questão social põe-se em evidência no sentido de conseguirmos recrutar e ter pessoas a trabalhar connosco. E é importante termos aqui uma política de gestão de pessoas que seja muito sólida e muito transparente. Depois a questão da diversidade de gerações. Nós começamos a ter nas nossas empresas, eu diria que mais do que nunca, 3, 4 gerações a coexistirem e com necessidades e expectativas diferentes. Portanto, como é que nós temos um modelo de gestão de pessoas que consiga responder e satisfazer todas estas pessoas? Algumas coisas eu diria que, ou como ideia, poderia passar por, dentro dos extras, digamos, salariais e dos prémios, poder ter opções de escolha que não sejam só financeiras, dado que cada geração valoriza coisas diferentes. Portanto, que possam ter, dentro do mesmo valor, que possam escolher de que forma é que querem ser reconhecidos. Mas esta coexistência, acho que é um desafio grande que nós sentimos. E, por último, a gestão de pessoas, pensando na globalização e direitos humanos ao nível da cadeia de fornecimento. Como é que empresas como as nossas, ou como a minha, PME, relativamente pequena, tendo fornecedores internacionais, sabendo que alguns estão em geografias em que os direitos humanos, pronto, muitas vezes não são assegurados, é muito fácil terem um papel e entregarem um papel a dizer que sim, e depois vamos olhar para, enfim, para algumas investigações jornalísticas e percebemos que o que está por trás não é isso. Como é que empresas PMEs conseguem efetivamente garantir, garantir não conseguimos garantir, mas apurar, exato, e sentir-nos enfim, mais confortáveis, exato, com esta cadeia de fornecimento que não é nacional, nem sequer europeia e que, portanto, não está propriamente obrigada aos nossos regulamentos. Só para baralhar um bocadinho as coisas, passo a palavra ao Pedro Silva. Pode ser, Vitor. Claro que sim. A Tindex é uma empresa familiar, é 100% familiar, ou seja, o meu pai é o presidente do Conselho de Administração, o meu irmão é o CEO e eu faço parte da administração. Ou seja, a maneira que nós olhamos para a empresa também é muito particular. Somos 130 colaboradores na Tindex e eu diria que, ainda não fiz as contas a fundo, mas metade tem relações familiares. Nós temos pais de irmãos, mulheres e esposos e esposas, primos, muita coisa. Há ali muitas relações familiares. Ou seja, nós olhamos para aquela equipa, para aquela empresa, como um conjunto de pessoas. E mesmo a maneira que nós abordamos a gestão da empresa é mesmo muito espalmada. Ou seja, não há uma hierarquia muito definida no papel, no organograma, mas depois a maneira como é feito o dia-a-dia é muito, muito direta. E eu estou a dizer isso, não é de forma presunçosa, é mesmo o que os próprios Mas deve haver colegas riscos dizem. sociais na mesma. Portanto, o facto de haver uma proximidade física e quase de relações não significa que não haja riscos no aspecto social, não é? E, portanto, Não, claro que não. Quais são aqueles que vocês enfrentam? Muda a maneira como nós olhamos para como eles. é que Ou seja, nós pomos mais peso, se calhar, em algumas medidas de cariz social, mais do que, se calhar, de crise económica. Ou seja, há
atividades ou ações ou práticas que nós implementamos, que se calhar não é o mais acertado do ponto de vista económico, mas é o mais acertado do ponto de vista social. Pode dar-nos um exemplo? O ano passado fizemos 25 anos e estabelecemos que íamos gastar tínhamos um budget para organizar 25 eventos. 25 anos, 25 eventos. Já tínhamos, mas o ano passado estabelecemos uma comissão de eventos oficial, com um código, não é de conduta, mas com um estatuto oficial. E, no fundo, demos um budget para organizar 25 eventos ao longo do ano, o que fosse. Nós plantámos árvores, levámos a equipa toda num fim de semana para se levar para um hotel, fizemos muita coisa mesmo. Num ano, 23, que foi horrível. Se calhar foi o pior ano de sempre para a Têxtil e em específico para a Titex. Mas se nós definirmos um budget e definirmos, a fronteira daquela ação, isso é possível de fazer. E há outras medidas que nós fazemos. E mesmo no âmbito da nossa atividade, em certos projetos de desenvolvimento que fazemos, já a escolha desses projetos já incide cada vez mais num âmbito social. E poderia estar aqui a falar sobre muitos. Mas lá está, a maneira como nós olhamos para o negócio, se calhar também, o meu pai terá que o dizer, mas por eu e o meu irmão depois nos termos juntado à empresa e ambos termos vindo de outras grandes empresas multinacionais e olhando um bocado para a lógica do dia-a-dia numa dessas grandes empresas, depois não é voltar, mas ao ir para a Tintex e assumir um cargo de gestão, nós olhamos para a maneira como se lida com os colegas, porque na verdade são mesmo colegas, de uma forma diferente. E se calhar não damos tanta atenção a certos formalismos, nem tanto para nosso mal muitas vezes, nem tanto à componente económica, mas porque no fundo nós passamos lá 8, 9, 10, 11 horas por dia, todos passamos. Mas essa proximidade levou-vos a abdicar, por exemplo, de um código de conduta, um código de ética, que mantém todos esses instrumentos na mesma... É como o Pedro Celino dizia, aquilo é uma checklist e nós, para bem ou para o mal, por causa de clientes ou por outro requisito qualquer, temos que ter isso. E acho bem ter isso, porque isso é uma salvaguarda para nós, mas também para os colaboradores. Mas tirando isso é a base, isso é o básico do básico, depois há outras coisas que podem ser feitas no dia-a-dia. Muito bem. Vítor. Eu vou-me linkar aqui às duas opiniões, porque nós acabamos por sentir as mesmas dificuldades. E pegava aqui primeiro no que a Filomena transmitiu das diferenças geracionais. Eu acrescentava as diferenças culturais, porque hoje em dia temos colaboradores de muitos países e há aqui uma grande dificuldade de saber agradar a todo o público, porque o público-alvo está cada vez mais, não é convergente, é divergente. Cada pessoa é uma pessoa, tem a sua forma de estar, tem as suas valorizações pessoais e nós temos que os respeitar e, aliás, faz parte das OCGs, não é? Temos que a seguir. E pegando agora naquilo que o Pedro disse, mesmo na realização de eventos, o que antigamente era muito fácil agradar à população total da empresa, hoje em dia nós realizamos bastantes eventos do ponto de vista do team building, da união da equipa, e há ali um grupo que não conseguimos atingir de uma forma tão fácil. Portanto, temos que nos reinventar para planear coisas diferentes. Uma outra grande dificuldade está muito linkada também com a nossa localização geográfica. Nós somos a única empresa de injeção num raio ali de 20, 30 km, diria eu, pelo menos que eu conheça. Há muita dificuldade de ir ao mercado recrutar pessoas com know-how do nosso negócio. E nós temos que formar as nossas próprias equipas, temos que olhar a longo prazo, perceber qual vai ser a nossa curva de crescimento
para os próximos anos e começar a formar as pessoas com 2, 3 anos de antecedência para quando chegar o momento da necessidade e da substituição natural, porque há sempre pessoas que se despedem, há sempre pessoas que seguem outros caminhos, nós estamos preparados e não termos dores de crescimento ou dores de manutenção, muitas vezes nem é só crescimento, e estamos preparados com pessoas que possam ter um plano de carreira para dar seguimento àquilo que é necessário. Aquilo que nós estamos a fazer e estamos a preparar para implementar nos próximos anos é construir uma própria academia. A J Prior não está sozinha, nós somos um grupo em que os sócios são os mesmos de 8 empresas, de várias áreas de negócio, todas ligadas à indústria. Portanto, estamos a pensar em fazer uma academia de formação do ponto de vista do grupo. E aí também existir uma transferência de conhecimento, porque as áreas complementam-se. Essas são as grandes dificuldades que nós temos. Essa academia pode ajudar-vos, eventualmente, não a uniformizar, mas a integrar todas essas culturas diferentes também. Sim, não é? e a perceber prematuramente. Filipe, a questão do talento também foi... Enfim, os seus dados são quase um chapéu geral para toda esta conversa, portanto, ainda por cima são novos, portanto, vamos explorá-los enquanto não nos esquecemos deles. O talento, o crescimento e a vantagem competitiva são os três fatores que estavam no topo das razões, penso eu, para adotar das motivações, não é? Sendo que esta questão do talento, que agora estivemos aqui a falar, saltou para primeiro lugar. Mais uma vez, há aqui alguma interpretação adicional que nos pode ajudar a compreender este movimento? Estão a ouvir? Agora estão. Eu fiquei surpreendida. E eu não sei se para o público isto é novidade, mas para nós é novidade. As PMEs sempre nos disseram que uma das causas para não se envolverem mais com a sustentabilidade era a falta de recursos humanos, falta de recursos, falta de disponibilidade. Mas a sustentabilidade ser um instrumento para captar talento é uma novidade completa deste ano. Okay? Isto era uma preocupação das grandes empresas. E eu fiquei surpreendida porque eu não estava... A Loritex, eu já conheço este caso. Aliás, vai ser uma boa prática deste ano, Filomena. Até não vai embora sem falar comigo. Mas ouvir também aqui estas duas PMEs a dizerem o mesmo que não estão no observatório é surpreendente. E para mim este dado é claramente surpreendente. O porquê? Porque realmente captar e reter talento é um dos grandes desafios e estamos aqui a ver uma tendência que é, enquanto isto sempre foi um desafio para as grandes empresas nos últimos 3 anos e não era para as PMEs, já chegou às PMEs, não é? Ou seja, isto que a Filomena dizia, de que já não somos nós que escolhemos os nossos recursos humanos, são eles que nos escolhem a nós, pelo menos para mim, é uma novidade nas empresas mais pequenas. Mas isso é porque o mercado está curto e nós temos um inverno demográfico e todos os outros fatores que nós conhecemos e vou dispensar de citá-los aqui, ou é porque num cenário belíssimo chegavam ao pé da Filomena e perguntavam na empresa, mas vocês já são sustentáveis, mas vocês... Perguntam? Perguntam, sim. Eu já contei, penso que isso até no observatório, nós estamos nós a escolher alguém recém-licenciado e a posição da pessoa foi: como é que vocês gerem os vossos resíduos? Pensámos, ok, não somos nós que estamos a escolher a pessoa, ela é que nos está a escolher e vai decidir se vai trabalhar connosco ou não em função de uma série de posturas que nós temos. E mais recentemente, num recrutamento que ainda está a decorrer, um dos potenciais candidatos está disposto a mudar para a empresa até com um valor de remuneração inferior, mas porque, segundo ele, está alinhado com a nossa posição, com os nossos princípios e com a reputação que conhece da empresa. Portanto, isto começa-se a sentir e está a chegar, enfim, a PMEs que estão espalhadas no território. Outra lição que se pode tirar dessas experiências é de que os processos de recrutamento têm que começar, desde logo, a dirigir-se, a antecipar esse tipo de questões por parte dos candidatos, que na verdade são quem os escolhe. Então. Vitor, e se me deixar só acrescentar um ponto que eu acho que é interessante, que é, nós contactamos muito com estudantes, não é? De gestão. Muitos deles vão para estas PMEs e outros para grandes empresas. Nas aulas, costumamos sempre perguntar aos alunos, fazemos sempre um inquérito no final das aulas, que é, vocês têm 2 oportunidades de emprego agora. Nesta empresa vão ganhar 1.500 euros e nesta vão ganhar 2.000 euros. A de 2.000 euros não é sustentável, nem tem um propósito empresarial. E a de 1.500 euros é, para onde é que vocês vão trabalhar? E 70% dos alunos vão ganhar 1.500 euros.
E nós vemos cada vez mais que não só para captar talento jovem, como para reter talento, as empresas têm cada vez mais que dar um propósito aos colaboradores. Não é? Isto que o Pedro dizia, o Pedro estava a dizer, isto não é propriamente um investimento, isto é o que a Tintex faz é um investimento na produtividade e na retenção de talento, porque perder um colaborador é um custo enorme. Não é? E é uma tendência clara. Isto nós vemos. Desculpe, mas eu só consigo reter que 40% ainda escolheria uma empresa não sustentável, apesar de 30. ser só de 500 euros. Não sei se vou conseguir ultrapassar isso. Vítor, não sei se tem alguma experiência que possa partilhar com a plateia relativamente a isto. Se também já existem estas abordagens em que são os próprios trabalhadores a indagar junto da empresa sobre o alinhamento com estas questões. Sim, não vou dar nenhum exemplo em concreto, mas posso partilhar que a nossa geração, e permitam que diga isso, porque não deve ser Eu sou muito mais velho do que vocês todos. Mas... certeza absoluta. A nossa geração era muito mais, ou melhor, era muito menos esclarecida relativamente a estas temáticas do que a juventude que sai agora das universidades, felizmente. Eu olho para o meu filho e as perguntas que ele me faz quando vamos de carro passear, ele está preocupado quanto carbono é que estamos a largar no tubo de escape. Portanto, isso, e não fui eu que lhe ensinei. E o miúdo já traz essa sensibilidade e fica completamente indignado quando vê alguém a tirar uma beata para o chão. Isso é base daquilo que nós estamos a construir e que acho que estamos a fazer algo bom, não é tudo mau. Está nos 60% da filiação. Sim, está. E acredito que ainda seja mais, que essa percentagem seja superior aos 70%, porque há aqui a decisão de impulso, mas quando se trata de uma decisão ponderada, as pessoas, se for transparente, essa falta de políticas de sustentabilidade por parte das empresas, e se as pessoas de uma forma consciente forem decidir, acredito que a percentagem ainda será superior. Estamos a olhar para esta faixa de recrutamento que é feito às universidades de pessoas com formação. Pedro, e na Tintex? Pergunto-vos sobre quanta água gastam, se são ou não são, se utilizam ou não utilizam químicos. Há este tipo de questões ou ainda não é por aí tanto? Não propriamente, felizmente, dependendo também da função. Claro. Há muitos candidatos que já conhecem a Tintex. E é engraçado ver a transição. Se há 5, 6 anos, quando nós abrimos uma vaga, não tínhamos assim tantos candidatos ou eles não conheciam a Tintex, hoje em dia é engraçado ver que há muitos mais candidatos, eles já conhecem a Tintex, já vão conhecendo o percurso. Também por causa de algum trabalho que fomos fazendo junto da academia, pronto, ajuda que eles já conheçam o percurso da Tintex. Mas o ano passado eu lembro-me que nós abrimos uma vaga para a produção e houve 3 pessoas que foram contratadas, as 3 não duraram 2 dias. Começaram a trabalharam o primeiro dia, o segundo dia, a meio do dia iam embora. Isso aconteceu 3 vezes seguidas, e nós, o que é que está aqui a passar? Só que, e não foi um evento isolado na Tintex, nem numa tinturaria, nem em Vila Nova de Cerveira, isso não sei, nos outros setores, só que nós discutimos, conversámos com os nossos próprios clientes. Na área da confecção ainda é pior. Na área da confecção eles chegam num dia para trabalhar, na pausa das 10h30 já são embora. Porque há uma expectativa muito diferente de quem entra agora no mercado de trabalho para o tipo de trabalho que exige, especialmente numa fábrica, especialmente se calhar a costurar, no caso das confecções, mas mesmo na parte da tinturaria, que as máquinas até não são nada de especial, ou seja, aquele processo não é muito especializado ou não exige uma formação por aí além, nem é algo muito pesado. Chocou-me ou surpreendeu-me ver isso acontecer. E, portanto, no último recrutamento que eu fiz, e no início deste ano, eu vendi a Tintex àquele candidato mais do que como se fosse um cliente. Eu fui... Não. Porquê? Porque é importante dizer que nós temos um showroom no Porto. E, no caso, a função exigia estar 2 vezes na Tintex, em Vila Nova Cerveira, mas depois dava a liberdade de estar 3 dias em teletrabalho, como também estendemos ao resto da não produção na Tintex. Certo. E nós tínhamos feito a entrevista no showroom no Porto, e a pessoa estava contente, estava motivada,
entusiasmada para trabalhar na Tintec, só que eu já sabia que podia haver ali um desfazamento de expectativas delas e dela e o que realmente era o trabalho. Por isso eu disse, ok, vamos fazer uma segunda entrevista, mas tem que ser na Tintec, vais ter que te deslocar a Vila Nova de Cerveira. Para ela também ver, porque a pessoa morava na Maia, ver o tempo que demorava, quanta gasolina ou gasóleo tinha que consumir, ver as instalações, porque é muito bonito ver e dizer que trabalha na área da moda, que se vai trabalhar com grandes marcas ou o que for, só que depois o dia-a-dia é muito diferente, é muito mais no chão de fábrica. Ou seja, hoje em dia é preciso trazer as pessoas, os candidatos à empresa, mostrar as valências da empresa, os valores da empresa, aquilo que se faz bem na empresa, porque a função não é só o que está no papel, não é só a tarefa que vai fazer no dia-a-dia, é viver mesmo a empresa, porque se não viver, depois também não consegue transmitir esses valores, seja na parte comercial, seja na parte do processo produtiva, o que quer que seja. Muito bem, creio que estamos no fim do nosso tempo. Não sei, havia ainda a oportunidade para, se quiserem aproveitar. Primeira pergunta da plateia, não. A segunda pergunta também não. Sendo assim, peço uma salva de palmas para os nossos convidados. E muito obrigado pelo tempo. Chamamos agora António Oliveira, chefe do Departamento de Políticas de Empresa do IAPMEI. Boa tarde a todas e a todos. O dia vai longo, mas muito rico de futuro, que ao longo do dia as várias empresas e instituições nos trouxeram. E nesse sentido, cumpre-me, neste momento, dirigir um agradecimento. Um agradecimento, naturalmente, sendo justo em relação ao fio do tempo. E o fio do tempo diz-me que o primeiro agradecimento, perdoar-me-ão de seguida os oradores que fizeram esta brilhante intervenção, mas o fio do tempo que nos permite estar aqui foi, em bom momento, o convite da APE ao IAPMEI para, neste espaço, podermos ser anfitriões do seu segundo fórum da ESG Week 2024. Em boa hora o fizemos e é com imenso privilégio que assim o dizemos. O segundo registro e muito vivido de agradecimento é naturalmente aos membros do painel. Eu tinha pedido para manterem, uma vez que saíram do palco, para manterem a constituição do painel, porque efetivamente, sem todos vós, e sintam o imenso afeto, enquanto membro desta instituição IAPMEI, a circunstância do privilégio de podermos ser destino dos vossos testemunhos. Sem vos nomear individualmente cada um, sintam que foi um imenso privilégio, primeiro, porque tivemos em primeira mão inputs do que será aquilo que nos vai ser apresentado e a expectativa de continuarmos a trabalhar e a aprofundar essa relação. Depois, naturalmente, sendo o IAPMEI uma casa para as empresas, de facto termos o testemunho do futuro que ao longo do dia as várias empresas e instituições nos trouxeram. E nesse sentido, cumpre-me, neste momento, dirigir um agradecimento. Um agradecimento, naturalmente, sendo justo em relação ao fio do tempo. E o fio do tempo diz-me que o primeiro agradecimento, perdoar-me-ão de seguida os oradores que fizeram esta brilhante intervenção, mas o fio do tempo que nos permite estar aqui foi, em bom momento, o convite da APE ao IAPMEI para, neste espaço, podermos ser anfitriões do seu segundo fórum da ESG Week 2024. Em boa hora o fizemos e é com imenso privilégio que assim o dizemos. O segundo registro
e muito vivido de agradecimento é naturalmente aos membros do painel. Eu tinha pedido para manterem, uma vez que saíram do palco, para manterem a constituição do painel, porque efetivamente, sem todos vós, e sintam o imenso afeto, enquanto membro desta instituição IAPMEI, a circunstância do privilégio de podermos ser destino dos vossos testemunhos. Sem vos nomear individualmente cada um, sintam que foi um imenso privilégio, primeiro, porque tivemos em primeira mão inputs do que será aquilo que nos vai ser apresentado e a expectativa de continuarmos a trabalhar e a aprofundar essa relação. Depois, naturalmente, sendo o IAPMEI uma casa para as empresas, de facto termos o testemunho das empresas e a forma, permita-me, brilhante com que o painel foi moderado pelo, enfim, disse que não dizia nomes, portanto está ali. E a terminar, dizer que no início da sessão foi bem presente a visão que o IAPMEI tem sobre o tema da sustentabilidade indissociável da competitividade enquanto infraestrutura para a criação de valor sustentável alinhado com os desafios societais. Está na nossa política de sustentabilidade, publicada num dia da celebração do Dia Nacional da Sustentabilidade o ano passado e, simultaneamente, a abordagem feita ao nosso programa da sustentabilidade na rota das PMEs, efetivamente, enfim, aquilo que foi transmitido dá uma pequena imagem da visão e alcance com que lemos e percepcionamos os desafios à competitividade sustentável das empresas e, obviamente, desejo muito e fiquem atentos porque vamos continuar a cooperar e a levar a voz empresas que aqui estão, instituições, porque efetivamente a palavra-chave também que o IAPMEI tem é só conseguimos em parceria. E o exemplo mais genuíno é este momento que eu tive o privilégio de, da nossa parte, concluir. Muito obrigado a todos e até breve.